Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre maturidade, como você pode ver nos cartazes da nossa igreja. Esse tema de maturidade é o tema para a nossa igreja no ano de 2019, mas mais do que um tema para a nossa igreja, eu espero que seja a nossa busca nesse ano. Não só um tema que o pastor deu e colocou em alguns cartazes, mas que seja a minha busca e a sua busca no ano de 2019. Eu espero que as mensagens estejam e continuem te desafiando a crescer em maturidade no seu relacionamento com Deus. Eu espero que você tenha entendido que esse tema de maturidade não é uma ideia que o pastor teve e imprimiu em cartaz, mas é o que Deus está fazendo na nossa igreja. Você entende isso? Não é uma ideia bacana que o pastor teve, é o que Deus está fazendo na nossa igreja. E eu já posso dizer que Deus está fazendo isso de uma forma muito mais abrangente do que eu pensava. Eu vejo Deus trabalhando esse tema nos nossos corações. Eu espero que você esteja vindo junto com a gente. Confissão de um pastor, Deus está trabalhando isso em mim. E às vezes, como pastor, a gente se confunde pensando que eu vou liderar vocês em maturidade. E aí Deus fala: André, você está junto e misturado. É contigo também a conversa. Deus está trabalhando maturidade em mim como seu pastor. Eu espero que esteja trabalhando em você. Eu espero que você não fique de fora. Não deixe o bonde passar. Me ouve. Deus está trabalhando na nossa igreja maturidade. Deus está nos preparando. Esse é um ano de preparo, de estruturação em 2019 para aquilo que Deus ainda tem para nós pela frente. Não deixe o bonde passar. Nós botamos devocional na sua mão, nós estamos fazendo série de mensagens. Se você perdeu um domingo, você pode assistir online. Está tudo pronto, não deixa o bonde passar. Vem conosco, vamos juntos, faça parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, amém? Nas últimas semanas nós temos falado sobre oração, que é o nosso primeiro tema. Nós estamos tratando sobre cada tema por 2 semanas. Falamos 2 semanas sobre oração. Semana passada o pastor Vargas pregou um tema livre. E hoje nós vamos entrar no tema de vida com Deus. Hoje e domingo que vem. Eu estava pensando, à medida que eu preparava essa mensagem, a mensagem de semana que vem, eu estava pensando, qual é o intuito, desejo do meu coração que vocês entendessem ao falar sobre vida com Deus? Onde que a gente quer chegar? Onde que Deus quer chegar com a gente? Qual é o foco e o intuito para esse tema? Soltaram pads por trás. Ficou mais gostoso assim, né? Um ambiente bacana. É o teclado sozinho ou é o computador lá? Pronto. Assim como magicamente apareceu, magicamente desapareceu. Qual é o intuito desse tema, trabalhar na nossa igreja? Qual é o intuito de a gente falar sobre isso nas próximas 2 semanas? E a resposta do meu intuito é o seguinte: eu quero nos convencer como igreja a priorizar uma vida de comunhão com Deus. O que é vida com Deus? Vida com Deus é você priorizar uma vida de comunhão com Deus. Você ter uma prática diária de buscar a Deus. É você buscar em Deus a sua esperança, a sua força, a sua alegria, em tudo que você
tem na sua vida, o seu motivo de viver é estar em Deus. Vida com Deus é Deus fazer parte de tudo que você faz, das suas prioridades, do seu tempo, do seu investimento, de você entender que não há vida sem Deus. Esse é o meu intuito, te convencer a você focar a sua vida em Deus e você criar espaço e tempo e prioridade para Deus. Agora, para pensar comigo um pouquinho sobre isso. Eu vou passar 2 semanas tentando te convencer, tentando me convencer que vale a pena ter vida com Deus. Para pensar sobre isso um pouquinho. Eu vou passar 2 semanas fazendo o meu melhor para tentar me convencer e tentar te convencer que vale a pena ter uma vida com Deus, vale a pena priorizar a Deus, vale a pena dar tempo para Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena você dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para Deus, vale a pena você olhar para Deus como fonte da sua alegria, do seu motivo de viver. É engraçado isso, não é? A Bíblia se resume a uma história de um Deus que nos ama incondicionalmente e porque tanto nos amou, Ele lançou o maior sistema de resgate do mundo, cósmico, literalmente, para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Ele vem através de Jesus, nos dá acesso a Deus através desse nosso Salvador, e hoje eu preciso trabalhar para me convencer e te convencer de que vale a pena você ter tempo com Deus. Não é engraçado isso? Não parece invertido isso? Se a gente sabe o contexto da história, você conhece o Evangelho, você é de igreja, parece esquisito isso. Sabe por quê? Que hoje eu preciso me convencer e te convencer de que vale a pena. Sabe por quê? Porque todos nós estamos, alguns de um nível maior, outros de um nível menor, mas todos nós estamos iludidos e intoxicados até certo nível. Talvez você esteja inteiramente iludido, inteiramente intoxicado, talvez você esteja só um pouquinho iludido, só um pouquinho intoxicado, mas o fato é, eu e você estamos iludidos e intoxicados. E a maior barreira para nós termos uma vida com Deus não é que eu não sei que eu devo ter uma vida com Deus. Eu sei. E você muito provavelmente sabe também. Sabe qual é a maior barreira? A maior barreira para o meu crescimento espiritual, para a minha vida com Deus, é que eu estou intoxicado com coisas que o mundo me oferece. Estou intoxicado com outras ofertas que buscam o meu tempo e as minhas prioridades. E no fim das contas não sobra muito tempo para Deus. Não é verdade? Para a maioria de nós, não é falta de saber, não é falta de conhecimento, não é falta de já ter experimentado, e não é falta nem de não saber como, é falta da gente priorizar algumas coisas. Para a maioria de nós, o problema não é tempo com Deus, não é um problema de tempo, mas sim um problema de prioridades. A gente não cria tempo porque aquilo não é importante para nós, não é verdade? Se a gente fosse brutalmente honesto, não deu tempo. Tá, mas deu tempo para um monte de outras coisas. O fato é que eu não priorizei, porque eu estou iludido, intoxicado com muitas coisas que me roubam a minha vida com Deus. Nós estamos intoxicados. Se você for olhar no dicionário a palavra intoxicado, você vai descobrir que significa o seguinte: uma pessoa contaminada com uma substância nociva ao seu ser. Uma pessoa intoxicada, ela está contaminada com uma substância nociva ao seu ser. Assim estamos eu e você, contaminados com substâncias nocivas ao nosso ser, porque a nossa vida, a nossa alegria, o nosso propósito, a nossa esperança, ela vem de vida com Deus. Mas tem coisas nos roubando a nossa vida com Deus e se tornando nocivas ao nosso ser. Sou só eu ou você está junto comigo nessa? Vocês estão entendendo? Tá, precisa traduzir, vocês estão entendendo? Estão entendendo, né? Essa contaminação, ela distorce o meu entendimento e o seu entendimento sobre o que é verdadeiramente importante. Nós estamos intoxicados, então a gente não enxerga direito. Nossa visão está distorcida sobre aquilo que é prioritário. Onde é que a gente se perdeu? Onde é que a gente se perdeu se estamos intoxicados? Vamos falar um pouco sobre isso. A busca por satisfação, ela é natural do ser humano. É normal que você busque satisfação, alegria, prazer na sua vida. Mas a nossa tendência natural é procurar no lugar errado.
Se Deus não intervir no curso da nossa vida, nós vamos procurar no lugar errado. Se você simplesmente for na direção natural do seu coração e eu for na direção natural do meu coração, nós vamos procurar vida, esperança, alegria, propósito no lugar errado. E o que acontece é que nós ficamos intoxicados, mas insatisfeitos. Você sabe como é que é isso? Intoxicados com um monte de coisa, mas ainda que intoxicados, insatisfeitos. Hoje nós temos no nosso mundo a maior oferta de entretenimento, comodidade e experiências que a história humana já teve. Hoje nós temos a maior oferta. Deixa eu só citar alguns exemplos. Hoje, por minuto, o YouTube recebe mais de 300 horas de conteúdo por minuto. Cada minuto adiciona-se ao YouTube 300 horas de conteúdo. Tem conteúdo para você assistir, para você aprender, tem aula online, tem um monte de porcaria, tem um monte de coisa boa. Conteúdo não está faltando. Netflix hoje é responsável por 15% do volume de downloads de toda a internet em todo o mundo. Pega toda a internet, aqui no Brasil, Estados Unidos, Japão, Afeganistão, lá no fim do mundo, onde estão assistindo a internet. 15% de todo o material baixado em toda a internet, Netflix. Com filmes e títulos e coisas novas saindo o tempo todo. Hoje nós temos a maior oferta de comodidade, entretenimento e de experiências que nós já tivemos em toda a história humana, mas nós também temos ao mesmo tempo o maior índice de insatisfação, tristeza e depressão de toda a humanidade. Você entende isso? Cheio de substâncias sendo jogadas e oferecidas para nós, mas dentro não está legal. Tem um relatório bem recente, saiu semana passada, do governo americano, que relata que o índice de suicídios lá dobrou nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos. Não sei como é que está no Brasil, mas é um país com conforto, com poder aquisitivo, com saúde de primeira qualidade, com segurança de primeira qualidade, com um monte de coisa que a gente sonha. O índice de suicídios dobrou nos últimos 10 anos e os índices de drogadição e abuso de álcool também têm grande crescimento. E aí esse estudo, eu estava lendo o estudo, esse estudo que não é cristão, vem do governo americano, tá? Vem do Departamento de Saúde do governo americano. Disse o seguinte, diz que esses índices são causados, aspas, por um crescente sentimento de desesperança. As pessoas sentem que ninguém as entende, ninguém as conhece e ninguém as ajudaria se precisassem. Estudo do governo, não é um pastor falando isso. Governo dos Estados Unidos falando, está aqui o problema e está aqui a raiz que a gente entende do problema. Ninguém as entende, ninguém as conhece, há uma desesperança desenfreada no nosso país. O que esse estudo mostra é o seguinte, que todo ser humano está em busca de algo para preencher um vazio existencial dentro da gente. Isso é normal. Todo ser humano é feito com vazio existencial e nós buscamos algo para preencher isso. O marketing de empresas, ele existe baseado nesse vazio existencial. Né? Todo marketing de empresas existe prometendo preencher um vazio existencial que eu e você temos. Eu e a Júlia estávamos olhando alguns produtos há umas semanas atrás e nos entregaram um cartaz bonito assim do produto que a gente estava olhando e tinha o produto assim bem de um lado, assim um lugar meio central e aí atrás do produto tinha uma praia linda assim no pôr do sol, um casal jovem andando de mão dada e a Júlia brincou comigo, falou, amor, sarcasticamente, se a gente comprar esse produto, nós vamos ter romance, felicidade, pôr do sol, viver na... Olha que coisa maravilhosa, isso ela brincou comigo, né? Olha que coisa maravilhosa. E o recado é, se você comprar esse produto, essa vai ser a sua vida. O vazio existencial que você procura, sentido, romance, alegria, juventude, beleza, você vai encontrar através desse produto. Isso é o marketing. Eu até me empolguei, porque o cara na foto era mais novo do que eu e tinha mais cabelo do que eu. Eu falei, vai que o negócio funciona. E a gente compra, e a gente toma tempo,
E a gente prioriza aquilo, e aquilo nos entorpece, se torna um entorpecente nas nossas vidas, e no fim, depois de ter aquilo, nós ainda estamos vazios. Porque nós procuramos no lugar errado. Sabe o que é um entorpecente? Se você for olhar no dicionário, você vai descobrir o seguinte, que é um produto que age no seu sistema nervoso central, provocando uma certa embriaguez, que é tolerável às vezes em altos índices no seu organismo, mas que causa dependência e danos físicos ou psíquicos. Um entorpecente é algo que age no seu sistema nervoso central, provocando uma certa embriaguez, tolerado às vezes em altos índices, mas que gera dependência e danos físicos ou psíquicos. Gente, tem muita coisa que é entorpecente por aí, além daquilo que a gente pensa que é entorpecente. Tem muita coisa agindo no seu e no meu sistema nervoso central, gerando uma certa embriaguez, tolerado às vezes em altos índices no nosso físico, que gera dependência e danos físicos e psíquicos para mim e para você. Não é verdade? Estamos nos entorpecendo, estamos tão entorpecidos e intoxicados que a vida com Deus é uma coisa que eu preciso convencer você a fazer. Eu preciso me convencer a fazer. Não é interessante isso? Não é totalmente contrário àquilo que deveria ser normal? Afinal, quem é que tem tempo para Deus, pastor? Você viu a série nova do Netflix que saiu? Estou assistindo escondido da minha esposa, porque eu não aguento esperar a próxima série, a gente já prometeu assistir junto. Tem um índice, gente, de casais, tem um índice, você pode procurar, de maridos e mulheres que assistem o próximo episódio escondido do marido ou da mulher. Eles combinam assistir junto, mas não resiste. A mulher está trabalhando ou está dormindo, o marido está assistindo o próprio episódio e não conta para a mulher ainda, porque dá briga. Tem um termo no latim que se diz, não sei se eu vou pronunciar direito, mas diz ad nauseum, que significa até um ponto de dar náusea. Sabe quando você come demais, que chega a dar náusea, você não quer mais ouvir falar de comida? Nós, gente, nós estamos entorpecidos ad nauseum. Nós temos tanta oferta de coisas que é a pão de dar náusea, a gente não aguenta mais, tem oferta sobrando, cada minuto tem 300 horas de conteúdo. Nós estamos entretidos ad nauseam, mas nós estamos ainda vazios, a grande maioria de nós. Com náusea de tanta oferta, mas dentro tem algo faltando. Daí, porque nós estamos vazios, nós nos entorpecemos mais, não é verdade? O que uma pessoa que luta com drogadição faz? Ela está entorpecida, ela não consegue achar saída, ela não sabe para onde ir, ela não consegue se libertar daquilo, ela não vê uma alternativa, às vezes ela se sente presa àquilo, então, para lidar com esse conflito interior, ela vai e pega mais entorpecente. E aí, porque quando ela sai daquilo, ela se sente mais presa, não consegue se libertar, não consegue sair, então ela vai lá e pega mais entorpecente. E isso se torna um ciclo vicioso. Queridos, essa é a tendência de todo ser humano, se não houver uma intervenção de Deus. Que eu e você vivamos intoxicados, vazios e imaturos. Intoxicados, vazios e imaturos. Essa é a minha tendência, essa é a sua tendência. E é por isso que muitos filósofos da nossa época, e até antes de nós, chegam nesse ponto e dizem o seguinte: a vida não tem sentido. A vida não tem sentido, é tudo passageiro. Nós somos somente mais um intoxicado em meio a muitos intoxicados. E eles erguem as mãos e dizem: olha, procura sentido aí você, porque eu também não sei de onde vem sentido. E eles simplesmente lavam as mãos e não conseguem encontrar a saída. Mas a sabedoria bíblica ela tem outra perspectiva para nós. Graças a Deus. A sabedoria bíblica ela nos oferece um outro caminho que traz luz para nós em meio a estarmos tão intoxicados. Lá no começo, lá no livro de Gênesis, no começo da história humana, a Bíblia já começa a nos ensinar que nós fomos feitos para comunhão com Deus. Que nós fomos criados por Deus para termos relacionamento com Ele e que nada além dEle pode te satisfazer.
Começa lá em Gênesis. Você foi criado para ter relacionamento com Deus e nada mais vai preencher esse vazio. A Bíblia nos oferece outra perspectiva. Para pensar comigo. Deus te fez com capacidade de ter relacionamento com Ele. Você, relacionamento direto com Deus. Eu, relacionamento com Deus. Com o Criador do Universo, com o Eterno, com aquele que a Bíblia diz que soprou o seu sopro nas nossas narinas e nos deu fôlego de vida, aquele que hoje sustém todo o universo na palma da sua mão, pelo poder e autoridade da sua voz. Esse Deus quer ter relacionamento comigo e contigo, e Ele nos criou para isso. Você acha que outra coisa vai te satisfazer? Você acha mesmo? Que alguma outra coisa vai preencher esse vazio quando o Deus do universo que te criou, que te formou no ventre da sua mãe, salmista diz, soprou o sopro dele sobre as suas narinas, te trouxe a vida, que tem a sua vida escrita, já os seus dias descritos. Você acha que alguma outra coisa vai te satisfazer? Vai me satisfazer? Quem está intoxicado hoje, e todos nós estamos, uns para mais, outros para menos, mas todos nós estamos, precisa de uma boa dose de sobriedade. O intoxicado, ele precisa de sobriedade para ele enxergar direito. E a Bíblia nos oferece hoje sobriedade. Eu quero olhar contigo um texto em particular, onde o apóstolo Paulo, ele relata um momento da vida dele, onde Deus interviu e trouxe sobriedade para um homem que estava intoxicado. Eu quero que você veja comigo lá na carta aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 11, vai ser o nosso texto hoje. Se você tem uma Bíblia ou um aplicativo, você pode encontrar comigo para você poder acompanhar. Se você não tem, vai aparecer no telão. Enquanto vocês encontram, aos teólogos de plantão, eu sei plenamente que o contexto fala aqui de justificação. Eu entendo isso, mas a clareza de Paulo, hoje eu quero aplicar a nossa intoxicação. E eu creio que ele vai nos dar um norte para nos ajudar nesse sentido. E Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11, vamos ler e depois nós vamos comentar um pouquinho. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, nesse texto, ele relata uma mudança de perspectiva que ele tem. Ele relata aqui um momento de sobriedade, onde Deus interfere e dá um choque de realidade nele, ele acorda para a vida, as toxinas são eliminadas, ele consegue enxergar claramente o que é importante. Ele diz no versículo 7, de novo, olha comigo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo, eu já não penso mais como antes, eu pensava assim, agora é totalmente diferente, eu não penso mais como pensava antes. Versículo 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está dizendo, o que me intoxicava, o que para mim parecia tão importante antes, lá atrás, hoje eu vejo de forma diferente, hoje eu considero perda. Que era tão importante, hoje não é nada. Aí ele diz uma coisa interessante. Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Não é que não seja bom, que não seja interessante, que não seja útil, não é que seja pecaminoso aquilo, pode até ser bacana, mas comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo, aquilo lá não é nada. Eu achava que aquilo era super importante, aquilo me consumia. Hoje eu penso de forma diferente, porque eu enxerguei algo de supremo valor. E comparado com isso de supremo valor, o resto não vale nada. O que Paulo quer? Olha o versículo 10. Quer saber o que eu quero? Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo.
Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar com Ele dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu gosto desse texto na mensagem, vou pedir para o pessoal colocar aqui no telão, na tradução da Bíblia a mensagem, ele fala de uma forma bem interessante os versículos 10 e 11 que eu acabei de ler. Olha como está escrito lá. Desisti daquelas coisas inferiores, para que eu pudesse conhecer a Cristo, pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com Ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Sabe o que Paulo descobre? Que tudo que nos rouba vida com Deus são, nas palavras dele, coisas inferiores. Coisas inferiores. Você já descobriu isso? Você já descobriu que tem um monte de coisas inferiores roubando a tua atenção, o teu tempo, o teu investimento, a tua lista de prioridades e a minha também, que a gente tem que entender e ter um momento de sobriedade como Paulo e dizer como Paulo diz, eu desisti delas. Eu desisti das coisas inferiores porque eu descobri uma coisa superior. Momento de sobriedade. Para poder conhecer a Cristo pessoalmente, experimentar o seu poder, eu desisti dessas coisas. E aí vem uma coisa interessante que Paulo diz. E ser companheiro no seu sofrimento. Companheiro no seu sofrimento. A vida com Deus me permite ser companheiro com Jesus no seu sofrimento. A gente não gosta de falar sobre sofrimento, mas quando eu estou distante de Deus, quando eu estou intoxicado, o alvo da minha vida é evitar sofrimento. O alvo da minha vida é evitar isso, porque eu não tenho solidez em Deus para encarar sofrimento. Então eu evito, eu corro, eu oro que Deus me livre de tudo isso, porque o sofrimento, se ele me pegar, ele pode acabar comigo, porque eu não tenho vida com Deus, estou intoxicado. Não tenho estrutura para isso. Não tem estrutura. Mas, quando a gente começa a conhecer a Cristo e ter vida com Cristo, as coisas vão mudando. Quando eu estou próximo de Deus, eu entendo que o cristão tem sim sofrimentos. Me desculpe te dizer, mas a Bíblia diz que nesse mundo nós vamos ter aflições, sofrimento vem, gente. Jesus prometeu, nós não somos ilesos. Eu ouvi alguém falar semana passada, a graça não te isenta de viver desgraças na sua vida. A graça de Deus te alcançou, mas ela não te isenta de viver algumas desgraças. É o mundo em que nós vivemos. Mas com Deus eu tenho uma solidez para passar pelo sofrimento. Você entende a diferença? Não é que com Deus eu não passo por sofrimento. Se o meu Salvador sofreu, quem sou eu para pensar que não vou sofrer? Mas quando eu tenho vida com Deus, eu passo pelo sofrimento, sabendo que até mesmo o sofrimento pode ser parte da obra de Deus em mim. Até mesmo o sofrimento pode ser redimido e trabalhado para gerar maturidade e dependência de Deus. Eu não me desespero em meio ao sofrimento, porque eu sei que eu tenho base e vida em Deus para passar pelo sofrimento. É diferente. É diferente. Tem muita gente por aí imatura, que pensa que estar perto de Deus é não sofrer. Que a promessa de Deus é que você não vai sofrer. E aí busca a Deus e sofre, e daí julga a Deus. Ah, não funcionou, eu orei, não funcionou, Deus não me guardou. Julga a Deus, fica de mal com Deus. Às vezes larga a Deus porque Deus não funcionou. Essa pessoa está intoxicada e não entende o propósito de Deus. Estar próximo de Deus, gente, é para que nós possamos passar por sofrimentos, com sucesso, com Deus trabalhando em nós, com solidez. É difícil sim, mas a gente não se desespera, porque nós temos esperança em Cristo e a gente passa de forma diferente. Nós podemos, como Paulo diz, ir com Ele até a morte, se for necessário. Jesus sofreu o pior sofrimento com uma solidez que vinha do relacionamento dele com o Pai. E é isso que vida com Deus faz para a gente. Paulo diz tudo isso para alcançar, versículo 11, a ressurreição dos mortos. Eu faço tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui ele nos lembra o seguinte: um dia essa vida vai passar.
Um dia todas as suas preocupações, todos os seus, inclusive, sofrimentos, todas as suas distrações vão passar. E o que vai sobrar é vida eterna, é o que você tem com Deus. Escute bem. Um dia a sua casa vai ser vendida. Um dia a sua conta vai ser encerrada e fechada. Lá no banco. Um dia seu dinheiro, se tiver alguma coisa na sua morte, vai ser repartido. Um dia sua beleza vai ser diminuída. Um dia o seu cargo vai ser eliminado. Mas o seu relacionamento com Deus, ele é eterno. É a única coisa que é eterna. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho vivido intoxicado ou sóbrio? Você tem vivido intoxicada ou sóbria? Intoxicado ou sóbrio? Vamos fazer um diagnóstico? Rapidinho? Porque a gente não precisa ficar com dúvida quanto a isso. É fácil saber. É fácil saber. Vou fazer algumas perguntas, você faça o diagnóstico. Se você não consegue parar 5 minutos para ter uma vida com Deus, 5 minutos do seu dia, você está intoxicado. Tem que repriorizar a sua vida. 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Não consegue? Intoxicado. Tem que reajustar a sua vida. Tem que reajustar. Se o parar por 5 minutos é só para cumprir tabela, vou pegar o livrinho que o pastor deu, vou ler lá o livrinho. E você não entende que o Criador do universo quer falar contigo, quer te direcionar, te fez para ter relacionamento com Ele, que você faz os 5 minutos, porque o pastor falou que pelo menos 5 minutos tem que fazer, então eu vou pegar o livrinho e você faz. Mas é só para cumprir tabela, você está intoxicado. Eu estou intoxicado. Se a gente não consegue fazer isso por 5 minutos. Se você tem buscado incessantemente se entreter, sempre buscando algo novo, mas nunca satisfeito, nunca satisfeita, você está intoxicada. Você está intoxicado. Se você tem pensado que a vida com Deus não vale a pena porque Ele não tem te preservado do sofrimento, ou não tem respondido às suas orações do jeito que você acha que deveria, e por isso você julgou, vida com Deus não vale a pena. Não está funcionando. Você está intoxicado. Se a sua vida se resume a sonhar e correr atrás daquilo que você ainda não tem, a sua vida se resume a isso, sempre correndo atrás do vento, sempre buscando uma coisa que você não tem ainda, você está intoxicado. Intoxicado. Se você, ao olhar para o seu coração, diria honestamente que Deus parece perda e as coisas da vida lucro, que às vezes é assim, não é? No meu coração às vezes é assim. Parece que as coisas que me são oferecidas são lucro, o lucro está ali, Deus... E Paulo diz, espera aí, eu considero tudo perda comparado com a suprema grandeza. Se na sua vida Deus parece perda e as coisas do mundo parecem lucro, você está intoxicado. Você foi feito por Deus para conhecer e adorar a Deus. E nada mais vai te satisfazer. Não vai. E Deus deixa para todos nós hoje um convite. Ele diz o seguinte: vem para mim. Venha para mim. Você quer alegria? Você quer vida, você quer esperança, você quer solidez no meio das dificuldades, dos sofrimentos, das tribulações, você quer vida eterna? Vem para mim. Vida com Deus não é uma tarefa religiosa a ser cumprida. Vou fazer porque está lá no tema, o pastor falou.
Verdade, eu preciso fazer, vou tentar achar um tempinho para ver se eu consigo encaixar na minha semana um tempinho com Deus, porque o pastor falou que é importante. Gente, vida com Deus é o que acontece quando eu finalmente entendo que não tem vida sem Deus. Está entendendo? Vida com Deus é o que eu faço naturalmente quando cai a ficha que eu não vou encontrar vida distante de Deus. Então eu não vou ser bobo, eu vou reajustar a minha vida, eu vou tomar uma dose de sobriedade e dizer, cara, vamos considerar perda algumas coisas comparado à suprema grandeza e vamos reorientar minha vida, porque eu não tenho vida sem Deus. Não é tarefa religiosa, é o que eu faço naturalmente quando cai a ficha. Todos nós, maturos e imaturos, temos coisas que nós valorizamos na vida. Todos nós. A diferença é que o maduro, ou aquele que está amadurecendo, sabe discernir o que tem real valor e o que não tem. Todos nós valorizamos coisas. A maturidade começa a ser demonstrada quando eu entendo o que tem real valor e o que é perda, é inferior. Deus nos convida hoje a caminhar em maturidade, entendendo o que tem e o que não tem valor nessa vida. Convite de Deus para nós. Quer saber quanto que você precisa de uma vida com Deus? Você precisa de vida com Deus assim como um mergulhador, antes dele se submergir, ele precisa pôr o tanque de ar dele. É nesse nível que você e eu precisamos de vida com Deus. Sabe quanto que eu preciso de vida com Deus na minha vida? Assim como o piloto precisa ouvir o controlador de voo para achar o seu caminho. É nesse nível que eu preciso de vida com Deus e você também. Assim como um soldado não iria para a batalha sem o seu rifle, ele precisa do seu rifle para ir para a batalha, o cristão precisa de vida com Deus. Assim como o diabético precisa de insulina, o cristão precisa de vida com Deus. O que tem roubado o seu tempo com Deus, hein? O que está te intoxicando hoje? O que está me intoxicando hoje? Será que tem algo, como a gente falou na definição, será que tem alguma substância nociva na sua vida, na minha vida, que está gerando danos ao nosso ser? Será que tem alguma toxina nociva no seu sangue, na sua mente, no seu coração, na sua agenda, nas suas prioridades, que está gerando uma dependência e algo nocivo para a sua vida com Deus? Eu estou crendo hoje, eu estou orando para que nós tenhamos pessoas hoje que estejam dispostas a abandonar algumas coisas para ganhar algo maior. Eu estou crendo que hoje pessoas vão tomar decisões com esse choque de sobriedade que Paulo nos dá e vão sair daqui decididas a mudar algumas coisas nas suas semanas, nas suas prioridades, nas suas buscas. Eu estou crendo e estou orando que a gente organize a nossa semana de forma diferente essa semana, deixando de lado muitas coisas que não estão contribuindo para buscar uma vida com Deus. Estou crendo que vai ter gente que o nível de downloads na internet vai diminuir essa semana. Mas vai ter um download maior na tua vida. Banda larga. Eu estou crendo que vai ter gente que vai talvez abrir mão de um pouquinho de sono, se for necessário, para acordar um pouquinho mais cedo. Porque vai cair a ficha para alguns que eu não tenho vida sem Deus. Eu vou acordar e tocar minha vida e seguir minha vida sem... Vou me submergir sem tanque? Vou entrar na batalha sem rifle? Impossível. Não é uma tarefa que eu faço porque eu sou crente, porque o pastor mandou. É algo que eu faço porque eu sou humano, criatura de Deus, criado para estar em relacionamento com o meu Criador. Como é que eu posso fazer alguma coisa diferente? Estou crendo que vai ter gente que vai tomar decisões
que vão nos aproximar de Deus e nos distanciar de toxinas essa semana e semana que vem, para a sua família, para o seu casamento, para você que é líder no seu lar. Nós vamos estar menos intoxicados, mais inteiramente de Deus. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de reflexão. Eu vou pedir que a banda venha. Você fique onde você está. Vou pedir que você feche seus olhos comigo. Nós vamos refletir sobre essa pergunta por alguns minutos. Eu gostaria que você refletisse sobre o seguinte: o que tem roubado o seu tempo com Deus? E o que está te intoxicando? E nós vamos ouvir de novo aquela música, não há um nome igual. Não há um nome igual. Enquanto essa música é cantada, você vai ter um tempo com Deus aí. Eu gostaria que você refletisse sobre essa pergunta e que você se preparasse, enquanto a música toca, para abrir mão de coisas inferiores. Você vai pensar o que tem na sua vida e se prepare, porque no fim da música eu vou te convidar a você abrir mão de coisas inferiores para poder conhecer a Cristo de uma forma maior na sua vida nessa semana. Vamos ouvir de Deus, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Daqui a pouco eu volto para nós orarmos. Erga os olhos, eis que eu vou cantar, começando. Erga os olhos.